O que Santo Antônio e esse martelo têm em comum? Apesar de muitos falarem que Santo Antônio é o santo casamenteiro, e não à toa nós estamos aqui com alguns corações no nosso cenário, Santo Antônio também é conhecido como o martelinho dos hereges, devido ao seu grande conhecimento evangélico sobre a palavra de Deus e também sobre as Sagradas Escrituras. E é sobre esse lado de Santo Antônio que nós vamos aprender mais hoje neste episódio do Que Santo é Esse? Vamos juntos? Antônio nasceu em Lisboa no ano de 1195. Ele é de uma família nobre e desde pequeno já mostrava um grande desejo por viver a vida religiosa. Ele fazia grandes leituras, era um rapaz dedicado aos estudos. Inicialmente, Santo Antônio, após decidir-se mesmo ser um religioso, ele entrou para a ordem dos agostinianos. E após uma notícia que ele soube da morte de 5 frades franciscanos, ele ficou muito mexido com essa realidade e acabou decidindo mudar de ordem e foi para a ordem franciscana. Durante a sua vida, Santo Antônio combateu muitas heresias. E as heresias elas acontecem desde a fundação da Igreja Católica, muitos levantes heréticos apareceram. As heresias elas são conhecidas, segundo o Código de Direito Canônico, elas são classificadas como aquelas negações de uma verdade de fé, negações persistentes sobre algumas realidades, algumas verdades de fé. E durante sua vida apostólica, Santo Antônio então foi essa pessoa que se levantou contra todas essas heresias que apareciam. Na sua época, uma das grandes heresias que apareciam era a heresia dos cátaros. Os cátaros acreditavam em uma espécie de dualismo cósmico, o bem enquanto espírito e o mal enquanto matéria. Eles negavam a natureza divina de Jesus. De ordem prática, os cátaros eles acreditavam que só eles eram bons e tudo ao redor era ruim. E Santo Antônio, para combater essa heresia, então, trouxe de forma prática, por meio do seu oratório, da sua oratória e do seu vasto conhecimento, grandes documentos e grandes escritos que combatiam tudo aquilo que os cátaros levantavam enquanto heresia e enquanto negação de fé. Uma outra situação também que Santo Antônio foi o martelinho dos hereges foi em um momento onde uma pessoa em Tolosa desacreditava da presença de Jesus na Eucaristia. E aí Santo Antônio foi confrontado mesmo por essa pessoa que dizia assim para ele: olha, Santo Antônio, eu não acredito em Jesus e só vou acreditar se você fizer com que uma mula se prostre diante de Jesus. E aí, diante desse embate, Santo Antônio aceitou então essa espécie de embate ali, essa espécie de duelo, e eles fizeram o seguinte: deixaram a mula sem comida durante 3 dias. E aí, durante esse tempo, Santo Antônio então deixou Jesus Eucarístico em uma praça pública e ao lado de Jesus Eucarístico, água e feno, que são os alimentos próprios ali, né, que a mula queria comer e estava 3 dias sem comer. E aí, após soltarem a mula, então, na praça pública, eis que acontece um grande milagre, não é mesmo? A mula se prostrou diante de Jesus Eucarístico e não saiu dali enquanto a presença de Jesus na Eucaristia, enquanto o próprio Jesus Eucarístico não foi retirado do local, mesmo a água e o feno estando presentes ali. Uma outra situação também que Santo Antônio viveu foi o movimento de pregar para peixes. Isso mesmo, ele estava em Rímini e após já ter uma grande vivência apostólica e estar aí apaixonado por Jesus e louco pela evangelização, por pregar Jesus para as pessoas, Santo Antônio chegou em Rímini e queria realizar então ali a sua partilha, a sua pregação, mas ninguém queria ouvi-lo. Ele falou assim: quer saber? Vocês não vão querer me ouvir, pois eu vou pregar para os peixes. Santo Antônio então saiu ali da presença das pessoas e foi ali para uma região próxima a um lago, onde tinha alguns peixes, e começou a pregar a palavra de Deus. E segundo relatos documentados e escritos, foi possível ver então peixes saindo ali do lago, do mar, colocando ali a cara, o rosto para fora e prestando atenção naquilo que Santo Antônio estava pregando.
Santo Antônio também é conhecido como o doutor da Igreja. Em 1946, ele foi reconhecido como o grande doutor evangélico devido ao seu grande conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Foi proclamado santo por Pio XII. E entre os principais sermões que Santo Antônio escrevia e que o tornaram então esse doutor evangélico estão os sermões dominicais e os sermões festivos. Pio XII reconheceu não apenas a inteligência de Santo Antônio, que era provada e comprovada, mas também a sua forte ação pastoral e missionária. Santo Antônio era de uma inteligência tão grande que, segundo relatos, a gente consegue ver que Santo Antônio sabia a Bíblia de cor e salteado. Nas suas citações, nos seus escritos, até mesmo na sua proclamação da Palavra de Deus, Santo Antônio dizia muitas passagens que estavam aqui, memorizadas em sua cabeça, em sua memória. Santo Antônio morreu com 36 anos e uma das últimas frases que ele disse foi: "Eu vejo meu Senhor". Era uma sexta-feira, no dia 13 de junho. Santo Antônio foi sepultado em uma igreja dedicada a Maria. E essa igreja era um dos grandes refúgios assim que Santo Antônio tinha e ia enquanto ele migrava de uma atividade apostólica para outra. E na revista Jovens de Maria desse mês, você viu que a gente falou de Santo Antônio e convidamos você a vir aqui para saber a resposta que nós colocamos a uma pergunta, não é mesmo? E a pergunta diz o seguinte, pergunta na tela: o que Santo Antônio segura em suas mãos nas imagens que o representam? E aí a gente tem 3 opções. Opção A, cruz e um terço. Opção B, menino Jesus e um lírio. E opção C, pão e uma vela. E a resposta certa é... Resposta B, menino Jesus e um lírio, assim como vocês podem ver aqui na imagem que a gente deixou aqui no vídeo, ao longo do vídeo para vocês, certo? Espero que a vida de Santo Antônio faça com que você deseje ainda mais aprender mais sobre Jesus, sobre a Igreja Católica e também ser um grande pregador da Palavra de Deus, anunciar Jesus para aqueles que mais precisam. Tá certo? Não esquece de curtir esse vídeo, enviar para os seus amigos, para aquele grupo de WhatsApp, para aquela pessoa que não sabia desse lado do martelinho dos hereges de Santo Antônio, viu? Que Santo Antônio interceda pela vida de todos vocês e eu espero você no próximo episódio do Que Santo é Esse? Tchau!